O dia 7 de abril é o Dia Mundial da Saúde. Neste ano, a Organização Mundial da Saúde, OMS, escolheu como tema de sua campanha a depressão. O lema da campanha é Let's Talk, ou seja, vamos conversar. Com isso, a OMS defende a ideia de que prevenir a depressão depende de se conversar abertamente sobre ela. Então, seguindo os passos dessa campanha, vamos entrevistar hoje o médico psiquiatra do TRT de Minas, Dr. Thomas Martins de Almeida. Dr. Thomas, os dados da OMS revelaram que o Brasil é o país mais depressivo da América Latina. Como o senhor analisa este resultado, levando em consideração que nós, brasileiros, somos citados como um dos povos mais alegres do planeta? Existe aí uma contradição ou não? Olá, Natália. Veja bem, existe uma imagem midiática e coletiva de que somos um povo alegre. Afinal de contas, temos o carnaval e tantos outros eventos festivos. Mas as estatísticas demonstram que o nosso país tem elevadas taxas de criminalidade, de desigualdade social, de desemprego, problemas de acesso à saúde e tantas outras mazelas. Então, não me admira estarmos com uma taxa elevada de adoecimento psíquico. Para entender melhor, então, quais são os sintomas que estão presentes num quadro depressivo? Como eu poderia reconhecer a depressão em alguém ou até em mim mesma? Os principais sintomas que compõem um quadro depressivo são o humor deprimido, que é caracterizado por um sentimento de tristeza ou de angústia, a perda de prazer pelas atividades e a perda de energia para realizar as atividades cotidianas. Além disso, podemos ter também outros sintomas como distúrbios do sono, distúrbios do apetite, problemas de concentração, de falta de memória e pensamentos recorrentes de desesperança, de culpa e de suicídio. Em geral, esses sintomas devem durar mais do que 2 semanas para poder configurar um quadro depressivo. Entendi. Se a pessoa notou então que está com sintomas, que tem alguém da família que está com sintomas também, como seria o procedimento então? Qual seria o primeiro passo? Quando a pessoa está vivenciando um momento de tristeza que é diferente dos outros momentos que ela já teve na vida, seja pela intensidade dessa tristeza, ou seja pela duração persistente, ela deve procurar ajuda. A ajuda deve ser buscada preferencialmente com um profissional de saúde. Pode ser um psicólogo, pode ser um psiquiatra, ou pode ser até mesmo aquele seu médico de confiança. Dr. Thomas, em relação ao tratamento, deve ter evoluído bastante, né? Hoje em dia, como é que está o tratamento da depressão? O que se usa para tratar? Hoje em dia, o tratamento da depressão, ele pode ser feito por meio da farmacologia dos remédios ou por meio das psicoterapias. Então, a gente sabe que os quadros que são considerados leves, muitas vezes não necessitam nem de uso de medicamentos. Eles podem ser responsivos à terapia, né, à psicoterapia e a outras formas de abordagem. Já os quadros considerados moderados a graves, irão se beneficiar do uso de um medicamento. Nada impede que, associado a esse medicamento, a pessoa também realize uma psicoterapia ou outra forma alternativa de tratamento. Dr. Thomas, a depressão carrega um estigma negativo? Quer dizer, ela pode ser confundida com falta de vontade, desânimo, preguiça? Ou até mesmo levar o paciente a ser rotulado como problemático? Então, a depressão, como vários outros transtornos mentais, podem ser alvo de uma visão preconceituosa. Hoje em dia, a Sociedade Brasileira de Psiquiatria busca combater a psicofobia, que é justamente as atitudes discriminatórias e preconceituosas contra os portadores de transtorno mental. As pessoas não conhecem muito bem a natureza desses transtornos e terminam por confundir o que é sintoma com preguiça, com falta de vontade ou até mesmo com mau caráter. Eu queria saber agora em relação ao trabalho.
a pessoa realmente fica impossibilitada de cumprir sua jornada laboral? Quando o quadro depressivo é considerado leve, de intensidade leve, é possível que a pessoa consiga ainda se manter ativa no trabalho, embora com algum prejuízo. Já quando os quadros são considerados moderados a graves, em geral vai haver uma repercussão na capacidade laboral. Só que o tratamento, hoje em dia, com as alternativas que existem de tratamento, a maioria dessas pessoas vão terminar conseguindo recuperar a sua capacidade funcional. Apenas uma pequena parcela teria um prognóstico pior e necessitaria de um afastamento mais prolongado do trabalho. Mas para a pessoa continuar trabalhando, ela deve estar necessariamente sendo medicada ou uma depressão leve ela conseguiria trabalhar mesmo sem o medicamento? Como funciona isso? Muitas vezes, durante o curso de uma depressão mais leve ou no início de um episódio depressivo, a pessoa ainda não percebeu que ela está doente. Então, ela tenta manter a sua rotina de vida e consegue manter, algum grau de atividade ali, mas ela começa a apresentar também prejuízos. A partir do momento que o quadro vai se agravando, vai se tornando pior, é que os sintomas vão impactando de uma forma mais relevante na capacidade funcional. E é fácil para a pessoa se reconhecer deprimida? Isto é, pode existir um preconceito da própria pessoa deprimida em relação à sua doença? E esse preconceito poderia retardar ou até mesmo inviabilizar o tratamento? Como isso acontece na prática? Não é tão fácil reconhecer que você está entrando num episódio depressivo, justamente porque a tristeza é um sentimento que faz parte das vivências humanas. Então, a pessoa, ela normalmente no começo, ela tem uma dificuldade de reconhecer que aquela tristeza já está, na verdade, em um nível patológico. E se você se reconhece deprimido ou verifica que alguém próximo a você está sofrendo com a depressão, qual a atitude certa a tomar? É eficiente tentar ajudar a outra pessoa ou a ajuda só funciona mesmo se partir da própria pessoa? Em geral, quanto mais cedo o tratamento for iniciado, melhor vai ser o prognóstico e menos impactos negativos essa doença vai causar na vida da pessoa. Agora, para que a gente aborde uma pessoa, uma terceira pessoa que está sofrendo de depressão, o ideal é que a gente tenha algum grau de intimidade e de confiança com essa pessoa, porque senão, em razão mesmo do preconceito, essa abordagem pode acabar se tornando algo ofensivo para a pessoa. Então, Dr. Thomas, como devemos conduzir a nossa vida para prevenir a depressão? Existe algo que possa ser feito para isso ou não? Para prevenir uma depressão, ou pelo menos reduzir os riscos de desenvolvermos um episódio depressivo, a gente deve procurar manter um estilo saudável de vida, ter uma boa qualidade de sono, praticar atividades físicas, ter uma alimentação saudável, procurar ter atividades de lazer que nos proporcionem prazer e procurar também conhecer quais são os nossos limites, para que a gente não ultrapasse o nosso nível de resiliência e termine adoecendo em um momento de estresse. A pessoa falou aí em estresse, eu queria saber, a depressão ela pode ser confundida com o estresse ou o estresse pode levar à depressão? Tem alguma relação? A depressão ela pode ser desencadeada em momentos de vida estressante. Algumas vezes, a pessoa desenvolve um episódio depressivo sem ter nenhum fator aparente. Outras vezes, é algum evento negativo de vida, como a perda de um emprego, a perda de um familiar, o fim de um relacionamento, e isso vai terminar causando um sofrimento psíquico e vai terminar também causando um episódio depressivo. Dr. Thomas, muito obrigada por sua presença no nosso estúdio e espero que volte mais vezes. Eu que agradeço, Natália. Estou à disposição.